Pessoal, vamos falar agora de representações formais, né? Alguns editais ainda vêm com uma nomenclatura anterior de carta de responsabilidade da administração, tá? Na prática, a carta de responsabilidade da administração é uma das representações formais que o auditor vai coletar, né, naquela auditoria, mas em boa parte das questões a gente consegue fazer esse sinônimo aí, né, de carta de responsabilidade com representação formal, tá? Nomenclatura correta atualmente, NBCTA 580, representações formais, beleza? O que seria isso, pessoal? Uma declaração escrita, não existe representação formal de forma verbal, tá, ou oral, sempre escrita, fornecida ao auditor, tá, para confirmar certos assuntos ou suportar uma outra evidência. Nesse contexto, não inclui as demonstrações contábeis, afirmações contidas, etc. O que é isso, pessoal? É uma carta mesmo, né, uma representação escrita pela administração endereçada ao auditor, tá? E isso é uma evidência de auditoria, a gente vai ver, tá? Embora forneça evidência de auditoria necessária, então a representação formal é uma evidência de auditoria, sozinha ela não fornece uma evidência de auditoria apropriada e suficiente a respeito de nenhum assunto dos quais tratam. Exemplo, pessoal, a carta de responsabilidade da administração, né, as representações formais, ela vai conter o seguinte, ó, a administração vai falar que ela é a responsável pelos controles internos, ela é responsável por elaborar as demonstrações contábeis, e dentre outros aspectos, tá? Isso, pessoal, é uma evidência de auditoria? É. Ela é uma evidência de auditoria tão importante que a gente vai ver que se o auditor, se a empresa não passar essa representação formal, não entregar essa representação formal para o auditor, ele não consegue emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Ele vai ter que se abster de opinar. Mas isso a gente fala daqui a pouco, tá? Mas ela não funciona sozinha. Ela não serve, ela não é uma evidência de auditoria que forneça uma evidência apropriada e suficiente para a auditoria como um todo. Então, o auditor não é porque ele conseguiu uma representação formal daquela administração que ele não precisa aplicar teste nenhum para confirmar, né, aqueles dados. É basicamente isso que está falando aqui nesse segundo parágrafo, beleza? O auditor, então, vai solicitar à administração que forneça essa representação formal e o que vai conter, né, nessa representação? Primeiro, que a administração cumpriu a sua responsabilidade de elaborar aquelas demonstrações contábeis de acordo como deveria, né, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável. Segundo, que forneceu ao auditor todas as informações. Pessoal, reparem bem no verbo, forneceu ao auditor todas as informações. Aqui a gente já consegue entender o porquê que essa representação formal ela é emitida ao final dos trabalhos de auditoria, tá? Por quê? Porque nela a empresa vai estar falando que já forneceu, né? Não tem como eu pegar essa representação formal no começo, né, e a empresa constar lá que ela forneceu todas as informações. Não, ela pode ser que ela forneça ao longo da auditoria, tá? Por isso que as representações formais elas são coletadas ao final da auditoria, tá? Que aí a empresa pode falar, sim, não, eu forneci toda a documentação que o auditor desejou. E também vai falar o seguinte, ó, todas as transações elas foram registradas e estão refletidas nas demonstrações contábeis. Então está dando a responsabilidade mesmo daquela administração, beleza? Quando o auditor entender que é necessário obter uma ou mais representações formais para corroborar outra evidência de auditoria, tá? Ou para uma afirmação específica, ele deve solicitar essas representações formais. Reparem no que eu falei, ó, no prazo. As bancas gostam disso também. A data das representações formais deve ser tão próxima quanto praticável, mas nunca depois da data do relatório do auditor. Por que isso, pessoal? Lembre que a gente falou ali atrás, ó, representação formal é uma evidência de auditoria, tá? E o auditor, ele só termina a sua auditoria, ele só termina o relatório, emite o relatório, quando ele já coletou todas as evidências que ele precisa. Então, a data da representação formal, a partir nessa nova redação, né, na NBCTA 580, ela é tão próxima quanto praticável, mas nunca após a data do relatório. Muitas questões vocês ainda vão ver cobrando o seguinte, a data da representação formal é a mesma da data do relatório do auditor, tá? Vai estar certo também. Beleza? E as representações formais devem ter a forma de carta de representação dirigida ao auditor, tá? Também a norma estabelece isso. Se elas forem incompatíveis com outras evidências que o auditor coletou ao longo, né, daquela auditoria, ele deve o quê? Executar procedimentos de auditoria adicionais para solucionar o assunto, para ver se os testes que ele estava executando antes que estavam equivocados ou se a administração mesmo, a empresa que está equivocada aí nessa representação formal, beleza?
Se ele concluir que as representações formais não são confiáveis, aí ele pode determinar, inclusive, o possível efeito na sua opinião, lá ao final do seu trabalho. Essa parte aqui talvez seja a mais importante, pessoal, que vocês vão verificar várias questões aí sobre o tema. Segundo a norma, o auditor deve, tá? E eu estou focando aqui no deve, porque houve uma alteração lá em 2011 na tradução, né? Essas normas, todas as normas de auditoria, acho que vocês já sabem, né? Todas essas normas de auditoria NBC-TAs, elas foram traduzidas, tá? Das normas internacionais de auditoria que têm o mesmo número, beleza? Então, na tradução da ISA 580, que é a norma internacional de auditoria, a primeira tradução estava assim, ó, o auditor pode abster-se de emitir uma opinião no relatório sobre a demonstração contábil. Se, e aí a gente vai ler. Depois, eles viram que a tradução estava errada. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, é obrigatório. Ele deve se abster de opinar, tá? De emitir uma opinião, se ele tem dúvida quanto à integridade da administração ou se ela não fornecer a representação formal exigida. Então, para o auditor opinar sobre as demonstrações contábeis, necessariamente ele tem que coletar essa evidência chamada representação formal, né, que é onde a empresa assume todas essas responsabilidades aí que a gente já viu. Beleza? Cuidado com esse item aí. Ok? Pessoal, representação formal, um item mais específico, né, mais tranquilo, que tinha de mais importante, a gente já explicou aí nesses poucos slides, ok? Foquem bastante nesse último slide aqui para vocês acertarem aí as questões, beleza? Então até o próximo item.